Bom dia! Bem-vindos a FMC 1 e também nesse semestre comigo. Primeiramente, uma pergunta: quem sabe que já tem homework para vocês fazer? Tem uma pessoa aqui, duas pessoas? Ok. Faz um mês que eu botei esse negócio. Ok. É meio piada, mas não 100%. Tem um site para essa disciplina. Todo mundo conhece esse site? Alguém que não sabe do que eu estou falando? Não estou falando do cigarro. Todo mundo conhece o site, nem preciso escrever. Qual é? É difícil pronunciar, eu sei. /FMC1, certo? /FMC1. É assim. Ok, tá, vou escrever. É meu nome.org/FMC1. É uma... como é o nome disso? Atalho? É? Não. Atalho mesmo? Shortcut. Link, certo, atalho, sei lá. Que eu mando no endereço completo, beleza? Seria obrigação de vocês visitar esse site pelo menos uma vez por dia. Como eu sempre falo, não tem propaganda, não ganho nada com isso, mas é minha maneira mais organizada para comunicar com vocês. Todos os trabalhos que eu vou passar para vocês para essa disciplina, eu vou botar lá, eu não vou avisar com outra maneira: ei, botei um trabalho lá. A ideia é que vocês vão olhar pelo menos uma vez por dia para ver o que vocês devem fazer em casa, os homeworks. Bem, meu sotaque vai melhorar nos ouvidos de vocês, vai ficar igual, mas vocês vão se treinar um pouco com o meu português, o meu sotaque. Se qualquer coisa não é clara do que eu estou falando, por favor, avisem. E especialmente se usar alguma palavra na aula que não dá para entender bem essa palavra nesse contexto, eu não sou político, a ideia é não vou usar uma palavra para confundir. Se vocês não têm certeza absoluta o que significa essa palavra nesse contexto, seria bom falar: ei, não entendi bem o que quis dizer essa palavra aqui. Bem, então várias informações burocráticas, não queria perder tempo agora. A ideia é que vocês vão dar uma olhada na notícia que eu botei no cigarro, que tem o link para esse site mesmo, e no site também, mas de longe eu vou falar que eu vou começar com uma coisa que vamos chamar de unidade 0, onde a gente vai estabelecer uma certa terminologia, a gente vai falar umas coisas gerais de matemática. Nosso objetivo é que, creio que para a grande maioria aqui, esse vai ser o primeiro contato com matemática de verdade. Em matemática de verdade não tem cálculos, tem demonstrações, teoremas, tem palavras, texto, certo? Em português nesse caso, ou é quase português se eu estou falando. Então na unidade 0 a gente vai discutir pouco sobre a linguagem de matemática, o que certas coisas significam, o que certas coisas não significam, certos erros muito comuns que a gente faz quando a gente começa a demonstrar algo, escrever uma definição, esse tipo de coisas. E depois, nas outras 3 unidades que correspondem em notas, a gente vai estudar um pouco de teoria de números, depois um pouco mais de teoria de números, um pouco mais de análise combinatória, supostamente. Vocês já encontraram análise combinatória desde Enem, na verdade, certo? Pelo menos as coisas básicas. Muitos de vocês já pegaram as 3 disciplinas relativamente novas de matemática do primeiro semestre, que é matemática elementar, análise combinatória e geometria euclidiana. E quem não pagou nenhuma dessas 3? Todo mundo aqui passou por essas 3? Não tem nenhum? Tem pelo menos uma pessoa que foi pelo RPMTI, é isso? Ok, tem só uma pessoa pelo RPMTI, é impressionante. 2, ok? Tem mais? Os novos, talvez? Talvez. Ok. A ideia é que, então, para quem passou já geometria euclidiana, eu espero que, para passar nessa disciplina, vocês foram cobrados escrever em texto uma certa demonstração de algo. Não uma coisa muito complicada, ou uma construção. Usando régua e compasso, talvez, demonstrar a partir... É assim ou estou viajando? Tem como tirar 5 nessa disciplina sem escrever palavras de português? Não? Está afirmando todo mundo isso? Ok, então todos vocês escreveram pelo menos umas palavras em português para demonstrar um teorema simples de geometria. Tá certo isso? Ok. E na matemática elementar, pelo menos, talvez dependendo do professor que vocês escolheram, ou foram obrigados a escolher,
Creio que lá também vocês têm um certo encontro com demonstrações, mais ou menos uns, talvez, ou não, não? Ok. E análise combinatória eu creio que não tem nenhuma demonstração. Isso, a afirmação é correta também? Alguém viu demonstração na disciplina análise combinatória? Tem a demonstração mesmo? No final da disciplina tem. Demonstração foi por indução ou foi nada a ver? Também por indução. Também por indução. Na análise combinatória? Sim. Você pegou com quem? Rafaela. Rafaela, ok. Bem, ok, então nas 3 unidades principais a gente vai estudar teoria de números bastante e certas outras coisas, inclusive um pouco mais de análise combinatória e certos outros assuntos auxiliares. Nosso objetivo não é aprender per se a teoria de números, porque é uma teoria legal. Nosso objetivo principal seria aprender como escrever, como estudar matemática, como argumentar, porque no final das contas a matemática é uma arte de argumentar. A diferença de matemática e de retórica, que seria, sei lá, ou de um advogado que está tentando defender algo, é que os argumentos do advogado, o objetivo é que eles precisam ser convincentes. É essa palavra? É mesmo? Ok. Na matemática, eles precisam ser corretos também, uma coisa que não é necessária, infelizmente, para os advogados. Ou seja, e eu vou fazer muitas conexões com a programação, eu considero que a grande maioria de vocês tem uma conexão, uma experiência com programação, uns de vocês muita, outros menos, mas eu vou continuar durante todo o semestre, eu vou fazer muitas conexões entre matemática e programação, porque na verdade podemos pensar que são dois lados da mesma moeda. Então a ideia é que quando você começa a demonstrar um teorema, a diferença é que você não tem um compilador para dar porrada na tua cara cada vez que você está tentando escrever algo estranho. E isso é um desafio grande, porque sem essa ajuda você tem um papel branco, você precisa escrever algo, e imagine a primeira vez que você vai programar, se você não tem nenhuma ajuda de compilador, falar, ei, aqui tem syntax error, ei, aqui tem um erro de tipagem, ei, aqui essa variável nunca foi declarada, tudo mais. Então, felizmente tem professores de vocês de matemática, tem os monitores, que espero que vocês sabem que existe um projeto de monitoria, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Na verdade não vou falar, está no site, nas primeiras linhas do site tem um link para o projeto da monitoria. Seria essencialíssimo para quem tem interesse em aprender esse conteúdo bem, dar uma olhada no projeto da monitoria. A gente oferece aulas extra de resolver exercícios semanais em uns horários que gostaria de falar diversos, na verdade não são tão diversos, mas é o melhor que podemos fazer. E seria legal aparecer nessas aulas para ver como é que uma pessoa que já programou bastante na vida, ela programa, todo esse programa demonstra teoremas na verdade. Bem, e outra coisa que o projeto de monitoria oferece é uns horários para atender vocês, tirar dúvidas. Vão ser os compiladores de vocês. Vocês vão entregar lá, esse é o trabalho que o professor atribuiu para fazer. A ideia não é falar como eu faço. Se vocês falarem isso para eles e eles falar como fazer, vocês têm a obrigação de falar para mim que eles fizeram isso, porque é proibido. A ideia é falar, ei, eu tentei isso, está certo ou não? E eles vão verificar, ajudar vocês dar essa porrada, entre aspas, assumir o papel do compilador e dar alguma dica de como continuar. Bem, perguntas até agora? Seria legal ter uma conversa, a ideia não sei se vocês perceberam, tem uma câmera aqui, eu vou tentar gravar e botar as aulas no YouTube, no FMC2 deu certo esses 2 semestres. Os 2 últimos semestres, não prometo que vai dar certo aqui, então vocês não podem contar que cada aula realmente vai ficar online, mas se a ideia de vocês é apenas assistir algo, é melhor ficar em casa, ficar assistindo, então o que é mais legal aqui é que vocês podem interagir. A ideia seria brigar comigo, e a partir das brigas a gente vai ficar aprendendo mais coisas, então seria legal deixar essas coisas de timidez e vergonha em casa. Aqui estamos para errar, para aprender mais, errando cada vez mais, na verdade cada vez menos, e aprendendo mais e mais. Estou tentando lembrar se tem alguma outra coisa burocrática que eu queria falar, caso que não ficou claro no site.
Sim, as chamadas. As primeiras aulas não vai ter chamadas, as primeiras aulas não sei quantas vão ser exatamente, mas tem ainda gente entrando e saindo e as chamadas vão ser a partir do Plickers. Vocês vão ter que ler esses detalhes, não quero dar todos os detalhes aqui para perder esse tempo, mas cada um de vocês vai receber um papelzinho que é chamado Plicker e em cada aula vai ter uma pergunta ABCD e vocês vão ter que responder. A orientação do papelzinho vai demonstrar qual é a resposta que vocês vão escolher. Não é necessário acertar para ganhar a presença, mas é necessário pelo menos dar uma resposta e essa vai contar como presença. E não vai ser no mesmo minuto em cada aula, não vai ser nem no início nem no fim. Algumas aulas vai ser no primeiro minuto, outras no último, outras no meio. Depende em qual é o melhor momento para fazer essa pergunta na aula. Faz sentido tudo que estou falando para todos? Ok. Bem, então, talvez podemos começar. Um segundo, vou abrir aqui. Sim, mais uma coisa importante. Bibliografia. Tem no site vários livros, mas tem um principal. Seria errado pensar que eu estou seguindo esse livro. Na verdade, esse livro que estou escrevendo é o livro que está me seguindo nas aulas. E esse livro fica mudando muito, muito mesmo, durante cada semestre que eu leciono algo. E eu pedi para lecionar FMC1 esse semestre, especialmente porque os capítulos de FMC1, infelizmente, são bastante rascunhosos, sei lá. Aí eu vou ficar escrevendo bastante, então, antes de estudar desse livro, seria bom rebaixar esse livro, entrar na internet, baixar o livro e várias vezes por dia esse livro fica atualizado. Bem, um segundo, vou abrir também. O link do livro também está no site, então não preciso divulgar. Ok, Facebook é tão famoso que estou escrevendo FMC Book. E o Google está dizendo, did you mean Facebook? Não, ok. Eu meant FMC Book mesmo. Os primeiros capítulos no livro correspondem ao que eu estou falando de unidade 0. Tem um pouco mais detalhes do que a gente vai precisar, mas seria bom dar uma olhada só para entender bem essa terminologia. Bem, então, de longe, alguma pergunta antes de começar então um pouco com esse conteúdo da unidade 0? Ok. Tem uma chance que ninguém está entendendo nada. Ok. Vamos ver. Não, mais uma coisa burocrática. Pode ter, vocês não são obrigados a aparecer nas aulas. É bom se aparecer e interagir também e brigar saudavelmente comigo e entre si também, mas eu vou coordenar isso. Quem quer estudar em casa por conta própria pode fazer isso. Caso que passar, ou seja, ganhar uma nota que passa, eu vou ajustar as faltas, mas caso que não, eu não vou ajustar as faltas, ok? Estou deixando isso claro. A porcentagem, quis dizer, porque tem uma coisa que faz uma diferença para vocês que eu nunca entendi, mas umas siglas da UF que não sei para que servem, mas enfim. Ficou claro isso para todos? Ok, então quem quer ficar em casa estudar, sejam bem-vindos, não quero obrigar ninguém a ficar aqui. E pode ter, quem vai escolher ficar em casa vai perder a chance de ganhar pontos extra e pontos a partir de provas de surpresa que pode ter ou pode não ter, faz parte da surpresa. Surpresa quer dizer que eu não vou avisar que vai ter uma prova, mas pode ser um belo dia, chegar aqui e falar que para os primeiros 20 minutos tem essa provinha e esses vão ser pontos extra. Pontos extra quer dizer que se alguém não fizer isso, ainda tem chances de ganhar 100% da nota. E os pontos de participação, vale a pena dar uma olhada nas turmas anteriores. Não tem tantas anteriores de FMC1, mas vocês podem ver na FMC2, no meu site. Ajuda bastante. Tem muitos alunos que conseguem até quase 40% de nota com pontos extra. E depois eles precisam apenas escrever 10 para 10 de 100, 10%, então, para conseguir uma nota 5. Em geral, a galera que ganha muitos pontos de participação consegue escrever nota maravilhosa também, mas de qualquer forma é uma ideia boa participar. Por favor, leiam bem
Leiam bem, não sei como o plural imperativo do verbo ler, como é? Leiam bem, ok, obrigado. Leiam bem o que tenho escrito lá no site sobre os pontos de participação e todas essas coisas que eu tentei resumir aqui em 15 minutos. Alguma pergunta? Sim, teu nome? Tiago. Tiago, fale. Professor, eu vi que você colocou o projeto que você vai organizar no site para fazer as aulas e os pontos extras. Eu queria saber se vai ficar acompanhando pelo cigarro ou pelo site da disciplina. O SIGA, a única coisa que vai servir para a gente seria nos atrapalhar. Eu vou usar, se eu preciso falar com vocês, por exemplo, como eu falei que cancelei a primeira aula, ou comunicar uma coisa com vocês, eu vou mandar uma notícia pelo SIGA. Toda outra comunicação vai ser a partir entrando no site. Então, por favor, não perguntem, não faz sentido perguntar vai ter aula. Dê uma olhada se tem notícia eu falando que não vai ter aula. Se não tem, é porque, pelo que eu saiba, vai ter aula, certo? Não importa se tem greve, ônibus, sei lá o que. Se eu sei que não vai ter aula, quer dizer que eu já mandei a notícia para o SIGA. E agora, respondendo para Tiago, eu lembrei uma coisa que eu já esqueci. Sim, tem também um grupo no Telegram. Tem uns alunos que divulgaram uma outra plataforma para esse tipo de coisa, que eu não lembro o nome dela, mas não deu tempo para olhar e avaliar se vai dar certo para mim. Então, vou continuar usando esse grupinho no Telegram. Tem um link, eu acho, no SIGA. Se não tem, eu vou botar. E nesse grupo a ideia é que vocês falam qualquer dúvida enquanto estudando sobre matemática, sobre os assuntos que a gente está vendo, e não sobre se vai ter aquele conteúdo vai cair na prova, ou se vai ter aula amanhã, sei lá o quê. O assunto seria discutir matemática. Vocês não são obrigados a digitar? Sim, digitar tudo isso no computador ou no celular. Vocês podem até tirar uma foto de uma demonstração que vocês estão tentando atacar, um teorema para demonstrar. E outro vai. Eu vou dar um tempo para outra galera falar, discutir algo em um belo momento. Se não tem uma resolução, eu vou tentar ajudar também, ok? Seria muito legal. Em geral, no início, a galera não manda nada. Tem semestres que os alunos ficam usando muito isso, tem semestres que a galera não está nem aí. Em geral, ajuda muito. Então, sugiro. É um parceiro. Não é virtual no sentido de são pessoas reais, são vocês, que vocês não estão sozinhos estudando e lutando contra os mesmos problemas. Bem, então, posso começar com a unidade 0, beleza? Uma coisa importante para entender em matemática geral é uma questão de tipos. E em matemática, classicamente falando, em matemática temos dois grandes tipos diferentes. Entendemos a palavra tipos a partir da programação ou não? Quem queria dar um exemplo de o que seria um tipo? Inteiro, certo? Inteiro, um string, um booleano, sei lá, essas são exemplos de tipos. Não vamos entrar em detalhes para definir essas coisas. A ideia é só se a gente tem uma ideia. Como é o teu nome? Luiz. Então, Luiz tem uma ideia sobre o que é um tipo. Alguém que não tem uma ideia queria discutir um pouco mais, ou se eu falar tipo de coisa, a gente tem uma ideia do que significa? Ok, ninguém quer. Todo mundo entende mais ou menos o que é um tipo, então. Ok, um outro tipo de coisa seria pessoas, que seria um dos meus tipos favoritos. Não é porque eu gosto muito de pessoas, mas é porque é legal ter um exemplo que fica meio fora do mundo matemático e do mundo de programação, dos tipos padrão. Certos exemplos são melhor dados usando tipos como esses, pessoas, sei lá o quê. Bem, então, escrevendo matemática, tem dois grandes tipos diferentes, que são vou chamar esses de proposições. Proposição e objeto. Outros sinônimos para proposição seria afirmação. Outro sinônimo para objeto seria talvez individual, sei lá o que. Em frases de dia a dia, se eu falar Luiz seria um objeto.
Se eu falar o pai de Luiz, seria também um objeto, mas se eu falar Luiz está nessa sala, isso acaba sendo uma proposição. Espero que não estou falando nada estranho, mas eu prometo para vocês que o erro mais comum que vai aparecer nas provas de FMC1 e de FMC2 também seria fazer um type error. Que com certeza vocês encontraram vários programando. Type error acontece quando você usa uma coisa de certo tipo, onde pelo contexto, o contexto está esperando outra coisa. Vou dar um exemplo. Se eu falar, vamos supor que aqui estou esperando botar algo, que tipo de coisa estou esperando lá? Uma proposição, certo? Pelo incrível que pareça, muitas vezes, lendo matemática escrita por pessoas sem experiência matemática, dá para ver, vamos supor que é Luiz, que não faz absolutamente nenhum sentido. Tem um type error, a gente usou uma coisa de tipo objeto, num lugar que a gente deveria usar uma proposição. E vice-versa, acontecem erros parecidos. Então, muitas mesmo, eu vou ficar cobrando para vocês falar que tipo de coisa é essa, e a resposta inicial seria proposição ou objeto. E cada uma dessas coisas podemos especialmente dentro de matemática, dividir, sei lá, em subtipos dessas coisas. Então, um tipo, então, aqui, de tipo objetos, subtipos, vamos dizer, seriam os inteiros, que alguém já falou, inteiros, ou, sei lá, pessoas, os números naturais, que a gente vai estudar bastante nessa disciplina. A gente vai encontrar conjuntos, funções e relações, mas vai ser meio segredo isso, vai ser abaixo do carpete, sei lá, porque esse seria o assunto que vamos estudar mesmo em FMC2, mas não tem como fazer matemática sem ver essas coisas. Você já tem uma ideia do que são todas essas coisas, mas o estudo real, o mais verdadeiro de cada uma dessas coisas pertence à disciplina FMC2. A gente vai usar, com certeza, conjuntos, funções e relações também. Então, aqui dentro, nessa unidade 0, eu não vou falar muitas coisas sobre essas, mas pelo menos o suficiente para a gente estabelecer uma terminologia e o que essas coisas significam mesmo, sem estudar e demonstrar coisas sobre esse tipo de objetos. Mas esse tipo de objetos aqui, a gente vai ficar mexendo o tempo todo. Principalmente em FMC1, o objeto principal seria números. Bem, agora proposições, também podemos dividir, e eu vou ter que, a gente vai ter que introduzir uma linguagem para nos ajudar, acima de português, uma linguagem de lógica. Nosso objetivo não é estudar lógica matemática, sua sintaxe, sua semântica aqui, mas ajuda bastante a identificar certos conectivos, como a gente fala, certos tipos, podemos pensar eles como subtipos de proposições que aparecem muito em matemática. E seria bom ter uma notação que obrigatoriamente é para ficar no rascunho, a maioria dela pelo menos, e não para usar no texto, porque, como falei, o texto que a gente vai escrever vai ser um texto de português mesmo, enriquecido, é assim? Como é? Enriquecido, obrigado, com certas coisas mais de matemática mesmo. Esse seria o português matemático. Bem, ok. Então, vamos lá. Mais uma coisa que faria sentido discutir um pouco, seria que eu acabei de falar sobre linguagens. Então, temos, por exemplo, uma linguagem de aritmética, que se eu escrever 3 mais 5 vezes 7, esse string que eu escrevi aqui, essa palavra que eu escrevi aqui, vocês entendem o que ela quis dizer, entendem a semântica dela, certo? Todo mundo entende que isso denota uma certa multiplicação de uma certa soma com um certo número. Faz sentido o que eu estou dizendo para todos?
Ok. Então essa aqui seria uma pequena linguagem de aritmética. Temos umas linguagens de programação que vocês já conhecem e temos umas linguagens de lógica também, que a gente vai ficar abusando aqui sem entrar em muitos detalhes. Em FMC 2 a gente vai ver pouco mais detalhes e depois que estudamos lógica ainda mais. Mas a gente vai roubar pouco dessas linguagens para usar no nosso rascunho certos símbolos, porque ajudam bastante a raciocinar. Como? Tá certo? Raciocinar? Raciocinar, ok. Bem, agora vamos lá. Vou já começar com nossa primeira árvore, que a gente vai fazer vários tipos dessas árvores. Então, essa coisa aqui eu posso quebrar de uma maneira, espero que vocês vão me seguir e entender o que estou fazendo. Vou quebrar isso a partir desse simbolozinho aqui em duas coisas, o 3 mais 5 e o 7. Eu vou quebrar essa coisa aqui em duas coisas, o 3 e o 5. Sem explicar nada do que eu fiz, com esse exemplo eu imagino que se eu pedir para vocês fazerem a mesma coisa, com uma expressão bem mais complicada que essa, vocês vão conseguir, mesmo se eu envolver umas coisas mais interessantes talvez. Vamos lá. Alguma ideia de como poderia escrever a árvore dessa expressão? Eu nem falei o que é árvore, tá? Mas isso foi de propósito, não quero estudar isso bastante agora. Percebemos que é uma coisa que começa com a expressão que eu tenho aqui, ela está crescendo para cima, obrigado. Vou repetir essa coisa então aqui abaixo. Eu quero ver o que vocês acham que seria uma maneira de escrever isso. A gente vai voltar para discutir bastante esse tipo de árvores, mas agora queria apenas um exemplo. Quem está falando? Oi, fala. Nesse caso, então, para você construir essa árvore, você pega as operações de maior precedência para desenvolver? Na verdade, aqui eu não preciso saber de precedência, boa pergunta, mas eu botei esses parênteses aqui, então não preciso saber de nenhum acordo humano que aconteceu um belo dia que falamos, será a multiplicação pega mais forte que a adição. Tenho a parêntese aqui, então não preciso ter uma precedência concordada entre os operadores que aparecem. Talvez aqui, na verdade, talvez eu vou precisar. Então, não é uma pergunta muito rigorosa aqui, mas queria ver como a gente ia andar construindo essa árvore. Quero ver mãos agora, porque não seria legal todo mundo tentar responder ao mesmo tempo. Então, qual seria o próximo passo que eu poderia fazer aqui? Mãos. Tem uma mão, 2, 3, só tem 3 mãos, então praticamente ninguém entendeu o que eu fiz lá, essa afirmação. Porque quando eu perguntei se deu para entender, ninguém falou que não entendi. Por que tem só 3 mãos? Talvez aquela timidez. Não, timidez vamos deixar fora, por favor. Vamos ver um pouco mais mãos aqui. Qual seria a próxima linha? Ok, tem mais mãos. Fale. Teu nome? Fabrício. Fabrício. Eu queria só a primeira linha. Então a ideia é que cada vez que a gente vai botar uma linha, quero você falar o que eu vou botar aqui e quantas, não sei o nome disso em português, como é? Não, é quase argumentos, mas seria branches, vamos dizer. Galhos? Não, folhas. Folhas seriam só esses 3 caras aqui. Então, quantas? Galhos? Ok. Quantos vou ter aqui? Só Fabrício falou, né? Ou não? Na direita, na ponta, você vai colocar o fatorial. Muito bem, aqui seria o fatorial. Aí em cima você vai colocar o x ao quadrado mais centro. Espera aí, antes de responder isso, você precisa falar quantas coisas vou ter aqui. Para saber onde que eu vou escrever, porque eu quero ficar bonito. Não eu, mas essa coisa aqui. Vai ser só um. Só, muito bem. Ok. E qual vai ser essa coisa? X ao quadrado mais seno de p. Mais seno de p. Ok. É Fabrício que falou? Ok. Alguém discorda com o Fabrício? Para aprimorar, então. Para Para aprimorar. Não entendi a palavra, desculpa. Melhorar. Melhor. Botar mais um ramo aí, nessa soma. Você poderia abrir a soma. Não, peraí, ele não parou. Eu falei que era só um passo, certo? Então, com o primeiro passo, estamos concordando com o Fabrício? Ok. Segundo passo seria como? Teu nome? Andreon. Andreon. Ok. No
caso, passo o traço. Certo? A informação que eu boto aqui, quantas coisas tem aqui? Isso, no caso, são 2 argumentos. Ok. E aqui? Do lado está sendo mais, uma Muito, ação. muito bem. E aqui eu tenho duas, certo? Qual vou botar aqui? Tira o x ao quadrado Muito bem. E aqui? e o seno. O seno de π. Muito bem. Ok. Quem queria continuar? Uma terceira pessoa aqui? Teu nome? Mateus. Um segundo. Demoro bastante a decorar os nomes. Um belo dia, no fim do semestre, eu decoro, tá? Eu vou ficar perguntando. Ok, Mateus, fale. Mais um ramo. Por exemplo, assim? Isso. Não, calma. Foi pegadinha essa. Porque é o seguinte. Cada vez que aqui eu tenho 2 ramos que são abertos no sentido de não são fechados, agora não falei nada, né? Mas não tem essa linha acima, certo? Cada uma relativa a um termo. Então, escolhe um dos 2 para continuar, vamos deixar para outra pessoa outro. O x quadrado. Ok, então vou botar como é? Ramo, vocês falam essa linha? Ramo. Eu acho que é a primeira vez que eu escutei essa palavra foi agora. Ok, vamos botar esse ramo então aqui. E o que você vai botar aqui? Multiplicação, ok? X e X são 2 termos. X, gostei da ideia. Vamos discutir, vamos brigar agora. Quem tem outra ideia? Não quero, a gente vai discutir essa, mas quero ter outra ideia. Todo mundo aqui concorda com isso? Teu nome? Letícia. Letícia, fale. Poderia colocar só a exponencial? Ok, então nesse momento vamos ver uma alternativa aqui. A partir do x quadrado, Letícia ia falar aqui sei lá como vou descrever isso, contra a quadração, sei lá, se existe essa palavra. E aqui, quantos argumentos você teria aqui? Quantos? Seria qual? O x, ok. Agora, tem outra ideia? Eu gostaria de pelo menos mais uma. Fale. Pode dizer que a operação é potenciação e botar x de um lado e do outro. Obrigado, inclusive, porque você falou a palavra que eu não sabia como falar. Então, assim seria, vamos dizer, um escondido aqui. Aqui tem um escondido a operação binária, certo? Aí, nesse caso, seria x quadrado. E aqui, quais seriam os argumentos? X é o 2. Ok, muito bem. Temos 3, então, ideias do x quadrado. Aquela que quero criticar, num certo sentido, seria de Mateus, ok? Faz sentido total, porque no final das contas, x quadrado é x vezes x. Então, Mateus tem razão nisso. Só que, se eu quero ficar na sintaxe, e eu vou repetir, se vocês não entendem como eu uso uma palavra, tipo, o que quis dizer sintaxe, eu agora vou falar semântica, seria bom brigar comigo sobre essas coisas. Inclusive, as duas são palavras gregas, vocês não são obrigados a saber dessas palavras. Ok, mas aqui então ele está meio roubando no sentido de ele está usando um conhecimento especial que ele tem. Ele sabe que, na verdade, quando a gente escreva isso acontece que é igual a x vezes x. E ele falou, então eu vou substituir essa coisa como se fosse um x vezes x. E agora, com certeza, todo mundo ia concordar que aqui seria essa seria a árvore mesmo que ele fez aqui. Mas, poderia ter uma outra interpretação, talvez a gente não sabe essa definição, ou por qualquer motivo não queremos olhar para a semântica da linguagem, o que significa isso. Quero apenas analisar a árvore sintática, seria bom escrever isso, seria árvore sintática. O que a gente está fazendo aqui. Então, nesse sentido, talvez eu não sei que o x quadrado significa isso. Agora, as outras duas interpretações depende o que acontece no nosso sintaxe, porque aqui eu roubei e eu usei essa decoração de elevar um certo número, elevar no sentido literalmente de elevar o símbolo de 2, certo? Então, mais assim. Então, a ideia é, o que está acontecendo aqui? É realmente uma operação binária que tem esses 2 caras como argumentos? Ou minha operação é o quadradazimento, sei lá como falei a primeira vez, não estou sendo consistente agora, mas enfim. Ou então é uma operação binária que quadradiza, sei lá, o argumento dela. Se eu visualizar ela como unária, a árvore certa seria essa, e aqui seria um operador unário aplicado no xinho. Se eu visualizar essa como um binário, seria assim. Nesse caso, é questão de o que significa, o
o que está escondido aqui nessa sintaxe estranha que estou usando. Beleza, se eu quero... Então, vamos escolher uma das duas. Vou escolher a unary aqui. Não tem alguma razão específica para isso. E... Acabou ou tem mais? O seno, certo? Aqui tem... essa palavra aqui, essa expressão, não denota algo atômico, ou seja, não é apenas um certo objetinho, mas denota algo de algo, nesse caso, o seno de alguém. Então aqui seria, o que eu vou botar aqui no lado? Seno, certo? E aqui seria? O pi, certo? E agora? Como posso continuar? Não posso. Acabou. Ou seja, a gente quebrou, a gente descobriu toda a estrutura que estava escondida nessa linha. A gente descobriu que, na verdade, quando a gente escreve a linha assim com parênteses e operadores, sei lá o que é, não é unidimensional isso que a gente está descrevendo lá, mas é mais tem duas dimensões escondidas lá. Eu espero então que, sem nenhuma mais explicação do que como fazer essas coisas, com esses exemplos estamos mais de boas entender. A gente vai usar essas coisas não apenas para descobrir o que está escondido na sintaxe, mas para rascunhar nossas demonstrações também. Vou dar um exemplo só, sem entrar em detalhes. Se eu sei... na verdade não, vou deixar esse exemplo para depois. Mas podemos visualizar, talvez faz sentido falar isso agora. Posso visualizar isso aqui como uma demonstração de algo. Demonstrações precisam ser demonstrações de proposições. Essa coisa eu estou afirmando que é uma demonstração de alguma proposição. Alguém pode adivinhar qual a proposição que está sendo demonstrada lá? É difícil ver. É uma pergunta que eu não vou brigar se ninguém participar aqui. Eu estou afirmando que essa coisa pode ser considerada como uma demonstração. As demonstrações demonstram afirmações. Então, proposições. Então, aqui, a pergunta é, qual é a afirmação que se alguém ver essa coisa, vai falar, sim, realmente essa afirmação é verdadeira. Porque o papel de uma demonstração é isso. Você começa com uma proposição e você tem uma coisa chamada demonstração e, supondo que a demonstração é correta e a pessoa entende de matemática, vai ser convencida depois que a proposição inicial realmente é válida. Qual a proposição aqui? Seria a raiz. A raiz que... A base do dado. Essa coisa aqui, estou dizendo. Bem, estou gostando muito, vou brigar de novo com o Matheus. Obrigado, Matheus. Temos o nosso primeiro type error, ok? Que eu prometi que vai acontecer depois. Eu prometi que vai acontecer várias vezes durante a FC1. Não pode ser essa coisa. Por quê? Qual é o tipo dessa coisa aqui? Que tipo de coisa é? Não quero ver isso como string, mesmo que estou falando de sintaxe, mas mesmo se eu ver essa coisa como string, não serve, mas que tipo pensa? Se eu perguntar, vamos esquecer strings e tudo mais, que tipo de coisa é essa? Uma operação. Ok, calma. Da famílias grandes, objetos contra proposições, é que tipo de coisa? O que tu falou? Seria objeto, certo. E se quero ver subtipos de objetos, que tipo de objeto seria isso? Dígitos. Não, calma. Dígitos, inclusive em plural, não seria um tipo, mas você está pensando no 3, no 5 e no 7, talvez. Minha pergunta é, que tipo de coisa é denotada por tudo isso? Não. Quero ver chutando. Operação não. Seria um conjunto de objetos? Ok, então preciso explicar um pouco mais. Quando a gente pergunta que tipo de coisa é denotada por isso, se eu passar um pouco em linguagem de programação, se eu escrever isso num programa, o compilador vai considerar toda essa coisa para ter que tipo? Vai ser tipo número, certo? Essa é a resposta que eu queria aqui. Não poderia ser conjunto, o conjunto seria uma coleção de objetos, certo? E aqui não tem uma coleção de objetos nenhuma. Se eu fizer os cálculos aqui, eu vou achar que isso é, sei lá o que, vai ser um número, tá? Não é operação,
essa coisa aqui é uma operação binária, inclusive. Essa coisa aqui, não uma operação, essa coisa aqui denota um número inteiro, por exemplo. Essa coisa aqui seria uma função, vamos dizer. Inclusive, posso dar um pouco mais de informação sobre minha função. A função é uma informação muito pobre. É a mesma informação que a linguagem Python, por exemplo, poderia dar. Ela fala, é uma função, pronto. Eu posso fazer algo melhor, posso falar que é uma função que recebe 2 inteiros. Um segundo, e retorna um inteiro. Eu não quero entrar muito nos detalhes das funções, como falei, esse assunto seria da FMC2, mas é legal apreciar que essa tipagem é bem mais detalhada do que apenas falar, é uma função, certo? Eu sei quantos argumentos tem 2, e eu sei cada argumento que tipo de coisa eu sei também o que vai retornar. Mas seria errado falar que essa coisa é uma função ou uma operação. Não, essa coisa é apenas um inteiro. Okay? Eu preciso fazer um cálculo para achar qual inteiro mas eu já sei que esse cara é um inteiro. Temos umas perguntas, pelo menos uma. Quem é? Eu ia perguntar se no caso a gente tem que pensar no resultado, mas aí já... Ok, sim. Nesse caso, na verdade, eu vou perguntar o nome? Derek. Eu preciso realmente pensar, fazer os cálculos aqui. Eu acho que não preciso. Por exemplo, poderia aumentar muito os números que tem aqui. Esse não esse é fatorial, ok? Eu não preciso fazer esse cálculo para saber que essa coisa é um inteiro. Eu já sei disso, certo? No tipo do resultado, para ficar mais claro, né? Sim, ok. Mas é legal saber que eu sei o tipo da coisa sem saber o valor da coisa. É coisa diferente. Ok. Então, voltando na minha pergunta inicial, essa coisa é realmente natural. E por que não poderia ser o que estou demonstrando aqui? Porque no final das contas, um natural é um objeto. E as únicas coisas que podem ter demonstrações são proposições. Para demonstrar algo, esse algo precisa ser uma afirmação, precisa ter um verbo, afirmar que algo acontece, ou algo tem uma propriedade, sei lá o que é. Não faz sentido falar, ei, eu duvido isso, ou eu acredito nisso. Isso é um número, não faz sentido acreditar, ou duvidar, ou supor, ou essas coisas de um número. Essa não é uma proposição. Então, para voltar na resposta inicial de Mateus, obrigado, Mateus. Não poderia ser o teorema que estou falando que toda essa coisa serve como demonstração porque para ser teorema precisa ser uma proposição e isso um objeto. Espero que isso ficou claro, mesmo que eu prometo que vai ter mais erros iguais como do Mateus, talvez hoje ainda. Vamos ver. Então, qual a demonstração, a proposição que isso poderia servir como demonstração? Eu queria ver mãos, na verdade. Não, peraí, temos muito poucas mãos. Por quê? A pergunta eu afirmei, vocês podem acreditar em mim por enquanto, que essa coisa aqui que eu desenhei, que vocês entenderam como que eu desenhei isso, pode servir como demonstração de algo. A pergunta é, qual é esse algo? Qual a proposição? Então, não quero mais objetos, ninguém falar que essa demonstração do 5, sei lá, o que é isso, o valor dessa coisa. Qual é então a afirmação? Qual a proposição que essa coisa aqui serve como demonstração dela? Foi mão levantada? Não. Alguém falou aqui? Ok, fale. Poderia ser tipo a proposição do objeto, digamos isso, que é um natural. Perfeito. Agora temos uma proposição que está dizendo que o 3 mais 5 vezes 7, essa coisa aqui é um natural, por exemplo. Ou um inteiro, sei lá o que. Agora, essa coisa tem um verbo escondido aqui, que significa que essa coisa é um natural. E se alguém duvidar, né? Duvidar. Se alguém duvidar isso, a gente pode falar, olha, para essa coisa, isso talvez serve como demonstração. Como exatamente? Precisamos discutir sobre isso um pouco para entender como isso serve como demonstração, mas a ideia é que o problema que eu tenho inicial é demonstrar que esse cara é um natural, e cada vez que eu estou fazendo esse ramo, né? Okay? Eu estou reduzindo o meu alvo. Nesse caso, eu ganhei 2 novos alvos. Então, vamos lembrar como a gente chegou aqui. Estamos aqui.
E agora, minha demonstração depende na velocidade desses dois. Agora parece meio ruim se você quer matar um certo alvo, o teu alvo é demonstrar que essa coisa é natural. Não parece exatamente esperto se você tem um monstro para matar, fazer algo que vai criar dois monstros, mas nesse caso é muito melhor porque cada um desses monstros é um monstrinho, certo? Então, nesse caso, preciso convencer meu oponente, vamos dizer, que essa coisa é o natural. Então, aqui é escondido, vamos dizer, estou carregando aqui uma coisa implícita. E agora duas coisas podem acontecer. Meu inimigo, meu oponente, pode falar: opa, realmente eu concordo, essa coisa realmente é um natural, essa coisa realmente é um natural, beleza, então acredito que esse é um natural também. Ou o meu oponente pode ser um matemático mais cuidadoso e vai falar: peraí, vamos dizer que eu acredito que o 7 é um natural, mas essa coisa por que é natural? Eu preciso ter um argumento melhor agora, porque tem como quebrar isso em argumentos mais atômicos, que seriam aqueles dois que a gente viu. O 3 é natural e o 5 é natural. E minha árvore aqui, agora a gente vai parar com essa árvore. Minha árvore aqui parou e tem certos... como é o nome dos branches? Não, ramos. Ramo é essa linha, vocês chamaram de ramos, é? Ou ramo é branch? Isso. Ah, então, galera, errado, tá? Essa linha aqui não é um branch. O branch seria essa coisa aqui. Um outro branch seria essa, o outro branch seria essa. Essas linhas, então, eu fiquei chamado de ramos, gostei que aprendi uma palavra nova, mas vamos esquecer essa palavra. Essas são as linhas, vamos chamar essas de linhas, ok? Então, cada vez que... agora, vamos ver. Tenho 3 ramos aqui. 1, 2, 3. Que ficam aqui nessas folhas, eu sei dessa palavra, que são... não tem nada acima delas, ok? Isso quis dizer que a velocidade do raiz depende da velocidade dessas 3. Ou seja, supondo que a gente não fez um erro aqui, que a gente não fez, realmente, se alguém acreditar em todas essas coisas que são abertas, que aqui tem 3, ele obrigatoriamente tem que acreditar nisso também, se ele tem uma cabeça lógica, certo? Ok. Por isso falei que talvez uma pessoa já vai acreditar nesse momento, e essa seria uma demonstração do fato de, se o 3 mais 5 denota um natural e o 7 denota um natural, então essa expressão denota um natural. E se eu escrever de novo essas coisas aqui, agora o teorema completo que eu posso falar, a proposição que está demonstrando aqui é a seguinte. Quem queria falar? Vamos tentar. Fale. Esqueci o nome de novo, fale. Fabrício, sim? Se 3, 5 e 7 são números naturais, então 3 mais 5 mais 7 é natural. Isso seria verdade se eu apagar tudo isso aqui. E se fosse só essa parte aqui. Então, você está no meio do caminho. Tua resposta seria correta se eu esquecer toda essa parte aqui do árvore. O que você falou é o que está demonstrado nessa parte da árvore. Ou tem uma chance que você falou uma coisa que eu não escutei bem. Sempre existe essa chance. Se 3, 5 e 7 são naturais, Ok. então 3 mais 5 vezes 7... É isso mesmo que tu falou desde o início ou não? Sim? Ok, beleza. Como eu falei, vai acontecer isso muitas vezes. Não estou fazendo isso de propósito. Não briguem muito comigo sobre isso. E fiquem insistindo até dar certo. Obrigado. Ok, beleza. Chegam as árvores por enquanto. Foi um primeiro contato com essa maneira de escrever tanto, analisar tanto a sintaxe, mas como a gente viu, correspondem essas coisas em demonstrações também. E para terminar esse primeiro contato, essas linhas que a gente bota, então, podemos ler tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Se eu ler nessa maneira, quis dizer que o alvo de demonstrar isso pode ser reduzido nesses alvinhos aqui. Então, esse problema é reduzido em 3 novos problemas. Para demonstrar isso, eu preciso demonstrar esse. Ou preciso talvez uma palavra errada. Eu posso, se eu quiser, uma maneira poderia ser
demonstrar esses. De cima para baixo, quis dizer que se todas essas coisas aqui são verdade, essa coisa aqui também deve ser verdade, tá? E essa seria uma linha de inferência. É assim? Inferência, certo? Ok. Bem, ok. Agora, certos outros erros comuns que não têm a ver com tipagem é abusar certas palavras que acontecem muito em matemática. E um exemplo que eu gosto bastante é se escrever assim, se blá, vamos, então blá. Ok. Aqui normalmente a palavra implícita que aparece seria então. Se A, então B. Que tipo de coisa devem ser o A? Deve ser o A e que tipo de coisa deve ser o B? Proposições ou objetos, primeiramente, quero saber disso. Proposições, certo? Não faria sentido falar se 7, então 5, certo? Poderia falar se 7 é maior de 2, então, sei lá, eu sou argentino. Isso faz sentido. Eu sei que o que eu falei é meio bobo, mas não tem nenhum erro de tipagem, é uma afirmação. Acontece que, nem lembro o que eu falei, então não sei se é verdade ou não. Mas enfim. Ok. E vou escrever uma outra coisa, como... Coisa. Qual seria a palavra implícita aqui que, em geral, é a logo. Sem vírgula aqui. Como a logo B. Aqui, que tipo de coisas são o A e o B? Proposições, de novo. Não posso falar como 5 logo 8, certo? Nem como 5 logo 8 é par. Ambas, o A e o B, são proposições aqui e aqui também. A pergunta é se essas duas frases têm o mesmo significado ou não. Quero ver mãos. Uma mão de Andreon. Ok, calma. Quero ver mais mãos antes de você responder. Tem mais uma mão. Esqueci teu nome. Mateus. Ok. Tem mais ou só tem Andreon e Mateus? A pergunta é esse assunto é completamente português, praticamente. Se essas duas frases são intertrocáveis, não sei se existe a palavra, se tem o mesmo significado, como é? Equivalentes, talvez sim. Se eu posso trocar uma com outra, em sentido tem, mas também vou pedir ao novo aluno lá no fim que levantou a mão, lembro bem. Teu nome? Márcio. Ok. Então, o que tu acha primeiramente? São a mesma coisa ou? Não, acho que embaixo seria a explicação desse A como A logo B. E em cima seria o oposto. Seria A implicado por B. Implicado por. Ok, acho que você está tentando levantar a conversa um pouco numa ideia de lógica que seria a próxima coisa que eu quero ver. Vamos dizer que a gente entende e sabe poucas coisas de lógica. Você está dizendo, se eu entendi bem, que uma das duas corresponde nisso e outra talvez corresponde nisso. É isso que você está dizendo? Que não importa qual é qual, mas essa está dizendo. Bem. Mas agora, se eu cobrar Márcio, né? Ok. Se eu cobrar Márcio, a minha memória não é tão boa. Se eu cobrar Márcio explicar para mim o que significa quando ele escreve esse símbolo aqui, eu acho que o que eu responder é que isso significa, sei lá, isso ou isso. Então a gente vai meio entrar num loop infinito aqui, que eu vou voltar para falar sobre isso depois. A verdade é que essa coisa escrita em português, no rascunho, onde a gente rouba a notação de lógica, a gente vai escrever assim, A, setinha, B. Isso quer dizer que o A implica em B ou B? Em B. Ou, talvez até mais fielmente em matemática, a vericidade do A implica na vericidade do B.
ok? E tudo isso a gente pode denotar curtamente assim, se a gente já sabe o que é o A e o que é o B. É tudo isso para ficar no nosso rascunho por enquanto. Ok, mas no final das contas, se o que Maxwell falou é verdade, pelo menos são o mesmo tipo de coisa. Essa é uma proposição e essa seria uma proposição também. Concordamos pelo menos com essa ideia, mesmo assim talvez discordamos com as ordens, sei lá o que é. Alguma briga aqui? Ninguém quer brigar com o Márcio? Briguem com o Márcio, é bom. Não. A segunda proposição não é o contrário da primeira. Mas espera aí, calma. Se você começar assim, a segunda proposição não é blá 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 da primeira, pelo menos você concorda com ele que as duas são proposições. Então a pergunta agora por enquanto é se realmente as duas são proposições ou não. Concordamos? Todo mundo ok? Não. A primeira, na verdade, vamos ver. Essa seria uma proposição 100%, ok? Ela afirma que se A é verdade, então B é verdade. Essa coisa aqui não faz parte exatamente de proposições. Essa faz mais parte de argumentação que a gente vai fazer numa demonstração. Vou explicar exatamente o que está acontecendo aqui. Posso afirmar que se está chovendo, então o chão está molhado. Certo? Essa é uma afirmação, onde o A é a afirmação que está chovendo e B é a afirmação que o chão está molhado. Agora, se eu trocar para cá, o significado muda completamente. Estou falando como está chovendo, logo o chão está molhado. Para ter o direito de escrever essa frase numa demonstração, eu preciso primeiramente ter demonstrado o A. Essa coisa é correta mesmo se está chovendo ou não, porque o que eu estou falando aqui é que, se está chovendo, o chão está molhado. Supostamente que a gente não inventou ainda tetos, né? Mas enfim, dá para entender essa diferença que estou falando? Essa não posso falar que toda essa coisa é verdade ou não. Essa não é uma proposição. Essa já pressupõe que eu sei a veracidade de A, estou afirmando agora a veracidade do B, e ainda mais estou afirmando que a veracidade do B eu ganhei a partir da veracidade do A. Faz sentido todas as coisas que estou falando? Muito viagem. Quanto por cento viagem? 80%? Por aí? 50%, 90%, 9%? Espero que com esse exemplo faz um sentido que não posso afirmar, como está chovendo, eu não vou poder ir. E você olhar para lá e ver que não está chovendo. Então, está acontecendo algo errado aqui. Mas eu posso falar sempre, se está chovendo, eu não vou. Mesmo se não está chovendo, a minha afirmação faz sentido. Ok. Vários erros, esse é apenas um exemplo, vários erros que superficialmente, se a gente não entrar no coração e na sangue da matemática, talvez vamos ficar com a impressão que é a mesma coisa. Não é, e eu vou ficar dando essa porrada para qualquer erro desse tipo, porque o objetivo principal dessa disciplina talvez deveria ser a primeira coisa, devia ter sido a primeira coisa que para falar aqui, o objetivo é aprender a ler e escrever matemática. Vocês vão ser cobrados até para escrever um texto para definir algo, dar uma definição e ainda mais importante, dar uma demonstração de uma certa proposição. Bem, perguntas? Nenhuma? Ok. Vou continuar agora e vou começar falando certas palavras que eu espero que vocês vão me perguntar o que são as palavras. As primeiras... Então vamos lá. Teorema. A maioria dessas vão ser gregas, mas estão em português também, então precisamos aprender. Alguém queria falar, explicar o que significa teorema? Ninguém quer explicar isso. O que é um teorema? Primeiramente, que tipo de coisa é um teorema? Proposição, certo? Só que ela meio se destaca de proposição. É uma proposição... Como? Matemática? A proposição matemática, sim, com certeza. Podemos especificar um pouco mais ainda, o quê? Proposição que a veracidade dela já foi confirmada. Muito bem, é uma proposição onde a gente já temos uma demonstração para essa proposição. Então essa proposição vira um teorema. Ela continua sendo uma proposição, mas ela ganha um status maior, que ela virou um teorema. Então faz sentido, se eu tenho uma proposição e perguntar essa coisa é teorema ou não, faz sentido total falar eu não sei.
certo? E temos muitas proposições que a humanidade ainda não sabe se é teorema ou não, porque ninguém descobriu uma demonstração. Mas tem casos onde eu posso... eu fico usando todo esse tipo de palavra demonstração. Talvez sinônimo dela é prova. Tem um colega meu que briga sobre esse assunto, mas porque parece ser meio inglesismo, mas em geral, como vocês perceberam, eu vou fazer tantos inglesismos que confundir essas coisas, vocês vão me desculpar. O que seria uma demonstração, então? Que tipo de coisa é uma demonstração? Agora a pergunta é difícil, porque não seria nenhuma proposição. Talvez pode ser considerado um objeto. Se eu estou estudando provas, na verdade, isso vai acabar sendo um objeto. Para a gente, uma demonstração vai ser um texto correto, que além de ser correto, é convincente, é essa a palavra certa? Sobre a veracidade de uma proposição. E assim que tem uma demonstração, a proposição vira um teorema. Faz sentido isso? Ok. Quase sinônimos, mas não exatamente, de teorema seriam lema, que muitas vezes vou ficar escrevendo com 2 M's, mesmo que em português é com 1, e corolário. E vamos encontrar mais depois. Mas vamos lá. Qual a diferença é quando eu vou usar lema ou corolário e quando eu vou usar teorema? As 3 coisas são proposições. As 3 coisas eu sei que são válidas. A diferença é meio sutil. Mateus? Corolário é como se fosse uma proposição que vem da definição do teorema, tipo secundária? Não da definição do teorema. A partir de um teorema, eu estou fazendo muito trabalho, eu consegui finalmente demonstrar o A, e agora que eu sei do A, talvez é meio trivial, meio fácil ver que o B também é verdade. Nesse caso, eu posso falar que o B é um corolário do A. Seria uma consequência, certo? Ok, o corolário seria isso. Mas no final das contas, ele não para de ser um teorema também, porque é uma proposição e é verdade. Mas se eu chamar de corolário, é meio implícito que a gente está entendendo que a gente ganhou a veracidade dele a partir de outro teorema que a gente já demonstrou antes. Provavelmente, logo antes a última coisa que eu fiz, teorema, blá, demonstração, corolário, uma coisa. Sem nem demonstração, talvez seja tão óbvia. Mas cuidado para a gente, nenhuma demonstração vai ser tão óbvia, tá? Ok, FMC1, ok. E o lema seria o quê? O lema é o que vocês usam sempre quando vocês programam, eu espero, porque a programação boa é assim, onde você tem que construir um programa que vai ter várias funções, e você começa a falar, ei, peraí, esse processo aqui faz sentido abstrair, criar uma outra função, e chamar essa coisa, porque ninguém merece ver uma função main de 30 milhões de linhas. Aí a gente tem bibliotecas, tem outras funções que a gente importa no nosso código. Todas essas coisas equivalentes à matemática seriam um lema. Então, quero demonstrar algo que talvez seja meio complicado. Eu posso pensar, peraí, se eu soubesse a veracidade disso, disso e disso, eu posso combinar essas coisas para ganhar a demonstração do meu teorema. E isso e disso que eu falei são os lemas que eu vou também ficar usando o plural lemata, desculpa, o plural em grego. Em português seria lema, e o plural é lemas, não é lemata mesmo. Alguém sabe dizer? Lemas, ok. Talvez você pode falar lemata se você quiser ser mais chique. Mas enfim. Então, de novo, lemas são teoremas que eu preciso demonstrar. Eu não posso falar, ei, se essas coisas eram verdade, essa coisa que quero demonstrar também seria verdade, então pronto, terminei. Não, apenas eu reduzi o trabalho agora para a demonstração daquelas coisas que eu estou afirmando que são verdade, demonstrar esses lematas, sei lá. Ok. Demonstração, prova. O que seria uma definição? Bem, temos várias vezes que percebemos como na vida e na linguagem natural de português, uma coisa acontece várias vezes, um certo objeto talvez é muito comum, um sentimento, sei lá, uma situação, e a gente fala, peraí, não vale a pena ficar descrevendo cada vez toda essa coisa, falar aquela pessoa que deu luz a mim, por exemplo, ninguém merece ler tudo isso,
Eu vou falar minha mãe. Preciso definir primeiramente o que significa mãe. Vou falar, ei, mãe é aquela pessoa que deu luz lá. E agora posso falar mãe e todo mundo vai entender. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, a ideia é que a gente vai definir certas novas palavras, novos termos, nova notação até, novos verbos, tudo mais, para comunicar melhor com o nosso leitor ou com as outras pessoas. Agora, existe uma... na verdade, vamos explicar um pouco aqui nas definições. Eu falei que mãe, sei lá, seria aquela pessoa que deu... Minha mãe seria... A mãe de X seria a pessoa que deu luz a X. Deu luz é uma frase que eu posso falar normalmente, né? Não é? Ok. Agora, precisamos entender bem que uma pessoa vai falar, ok, mas o que significa dar luz? E nesse momento, eu vou precisar falar para essa pessoa a definição de dar luz. Dar luz seria, nem sei como vou falar, sei lá, das como é, abelhas? Abelhas, as flores, sei lá o que eu vou falar, mas eu preciso dar uma definição e lá a pessoa vai falar, ok, mas o que é uma flor? Agora eu preciso definir isso. E quem já conversou com uma criança pequena, quem já tem filhos ou tem sobrinhos, sei lá o que, sabe que esse jogo de mas o que é isso, o que é isso, o que é isso, não vai acabar nunca, né? Certo? Então, belo momento, precisamos aceitar que certos conceitos não tem como definir. E esses são o que a gente fala de noções primitivas. Então, as noções primitivas são aquelas noções que a gente vai aceitar como conhecidas sem dar uma definição. Mateus? É a mesma coisa que axioma? É a mesma coisa que axioma? Gostei da palavra? Não é a mesma coisa de axioma. A diferença é que se eu apagar essas coisas aqui, mas tem uma vibe parecida, certo? Teorema, definição, noções primitivas, aqui o axioma. Ou seja, alguém entendeu o que eu falei? Como, além de Mateus, que faz sentido, axioma. Não sei porque aqui eu mudei para plural, aqui seria noção primitiva. Então, definição, noção primitiva, teorema, axioma. O que eu quis dizer com isso? Quem entendeu? Quem queria explicar? Bem, vamos voltar para os sobrinhos, seus filhos, as crianças que a gente conhece. Em vez de falar e o que é, e o que é, e o que é, eles também perguntam por quê. Então, se eu tenho um teorema lá, eu falar, ei, isso é verdade, porque nessa explicação que eu vou dar, eu vou usar certos fatos que eu espero que a outra pessoa acredite já nesses fatos. Mas essa pessoa pode ficar sempre falando, e por que aquilo, e por que aquilo? Cada vez que eu vou tentar entrar em uma demonstração para cada um desses aquilos, essa pessoa, dependendo da idade também, vai ficar cobrando ainda mais. Por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo? Um belo momento, precisamos entender que certas proposições a gente vai aceitar como sem demonstração, e esses são os axiomas. E precisamos esquecer essa ideia que é errada, é bastante comum, que a matemática tem uma verdade absoluta. Não, em matemática a gente trabalha a partir de certos axiomas, e a verdade absoluta é que se alguém aceitar esses axiomas como verdade, então ele obrigatoriamente tem que aceitar essas coisas mais, que são chamados teoremas. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, essa conexão que tem aqui é exatamente análoga. Então, obrigado pela pergunta do axioma. Axiomas são as proposições que a gente aceita sem demonstrar. Noções primitivas são as noções que a gente aceita sem definir. E a gente usa essas coisas para definir novas coisas, porque ninguém merece ficar descrevendo todas essas coisas o tempo todo. E a gente usa os axiomas para demonstrar teoremas. E assim que a gente vai ganhar os primeiros teoremas a partir dos axiomas, agora a gente pode usar para demonstrar mais teoremas, não apenas axiomas, mas os novos teoremas que a gente demonstrou, certo? Mas no final das contas, cada teorema, a ideia é que precisamos saber em quais axiomas depende o teorema, em tal forma que se a criança ficar por quê, blá, ela vai cair num dos axiomas. Porque se a pessoa, essa criança cair por quê, numa proposição que a gente não sabe demonstrar, a gente não podemos falar que chega, estou com preguiça, não vou responder. Isso quis dizer que o teorema, a demonstração não é válida. Faz sentido? Ok. Entendemos então essas palavras aqui.
mais duas palavras gregas para vocês agora. Seriam a tese e hipótese, que em português é hipótese. Hipótese. Ok. Enfim, tese e hipótese em grego. Aposto que se eu tivesse usado essas palavras até agora, talvez até usei sem perceber, ninguém ia falar, peraí, eu não entendi o que significa tese e o que significa hipótese, então vou cobrar todos vocês. O que significam essas palavras? São sinônimas? Ou talvez não? E seria bom... essa parte vai ser pouco aula de grego. É Mateus também ou não? Luiz, desculpa, mas tem mais um Mateus além de... outro. Ok, beleza. Luiz, fale. Tese seria onde você seria só demonstração e a hipótese com o que você vai utilizar para aquela demonstração? Seria algo desse tipo? Ok, por causa desse tipo que tu falou, vou ter que concordar e acordar também. Ok, não exatamente assim. Ok. Tese, literalmente em grego, quis dizer posição, até no sentido de onde que eu estou no lugar, posição, mas no sentido metafórico que tem a palavra posição em português também, eu tenho uma posição nesse assunto, eu acredito que essa pessoa é escrota, sei lá. Ok, essa é a minha tese, certo? Uma pessoa vai me cobrar para demonstrar minha tese, então tese é a coisa que eu acredito, certo? E eu não tenho a obrigação de ter uma demonstração. Como todos sabemos, discutindo com outras pessoas humanas, muitas pessoas humanas têm muitas teses que, se você perguntar por que você acredita nisso, sei lá, porque é legal. Eu vi isso na internet, certo? Ok, essa é a tese, posição. Hipo, esse hipo, agora infelizmente em português todos os is viraram i. Em inglês pelo menos tem essa com y. Em grego seria com y mesmo. Hipo, esse prefixo, vocês têm uma ideia do que significa pelas várias palavras em português que tem isso? O que significa hipo? Pois é, uma coisa. Qual é o prefixo equivalente latino? Usado em... Sub, exatamente, muito bem. O hipo corresponde no subcoisa. Então, se o hipo corresponde no subcoisa, e perceber que a tese aqui virou hipótese, o que está aqui? Suposição, certo? Que por algum motivo que eu não sei explicar, esse B foi embora. Em português, ok? Suposição. E qual a ideia? O que isso tem a ver com ser abaixo, sei lá o que? A ideia é que a hipótese, sei lá, as hipóteses, na verdade, porque pode ter mais que uma, são as coisas onde a veracidade da tese depende nela. Posso pensar que elas estão segurando a tese lá, nesse sentido tem essa ideia de hipótese. Então posso falar, com essas hipóteses, ou seja, supondo essas coisas, uma suposição, eu vou demonstrar essa coisa que vai ser a minha tese. Talvez pareça meio estranho falar todas essas coisas com esses detalhes aqui em FMC1, mas é muito comum abusar dessas palavras e usar num texto de matemática a hipótese quando você quis dizer tese, ou, sei lá, teorema quando você quis dizer definição, sei lá o que é, o axioma, e é bom, pelo menos, eu preciso deixar claro o que está acontecendo aqui. Então, dá para entender o que seria hipótese, o que seria tese. Beleza. Ok. Perguntas? Ok, vou deixar isso aqui. Nenhuma pergunta? Ok. Dando definições, o processo de definir algo é um processo que começa na nossa cabeça. Eu percebo que, sei lá, essa pessoa que deu luz a mim merece ter uma maneira mais curta de descrever, e tem outras pessoas que deram luz para outras pessoas, blá blá blá, na minha cabeça começa a ideia de identificar esse conceito, e eu preciso escrever um texto com palavras e escolher um nome para essa coisa, para comunicar com as outras pessoas. Eu vou acabar escolhendo talvez a palavra mãe, eu vou definir isso e depois a gente vai ficar usando essa coisa. Tanto em programação, talvez em programação ainda mais, o trabalho mais
talvez divertido, depende no seu gosto, mas um trabalho, um desafio grande é escolher nomes legais. Se você começa lá a programar, escrever F, G, H para todas as funções, X, Y, Y1, Y underscore 1, sei lá o que é, esse código é um lixo, você precisa dar uns nomes que descrevem bem a situação, então forma que você nem vai precisar comentários praticamente depois. E a mesma coisa em matemática. As palavras que a gente vai usar e a notação que a gente vai usar seria legal ser útil e elegante e esconder bastante informação de uma maneira curta e uma maneira que a gente consegue trabalhar com essa definição, certo? Essa notação e tudo mais. Ok, mas nesse processo então para definir coisas, eu posso errar também. Como eu falei, eu vou falar sobre vários erros de tipagem e tudo mais que a gente já viu. Um erro básico que eu posso falar é definir algo que na verdade essa definição não acaba descrevendo absolutamente nada. Talvez minha sintaxe está errada e acabei não definindo nada. Isso não vai ser tão problemático no sentido de uma pessoa que vai ler isso vai me avisar imediatamente que ei, eu não entendi essa definição. O que está dizendo aqui? Não faz sentido isso. Um problema mais perigoso que acontece nas provas de FMC também é quando eu tenho na minha cabeça uma coisa X e eu escrevo uma definição que faz sentido, só que o que ela está definindo na verdade é uma coisa Y, que esse Y é diferente daquele X. E talvez todas essas afirmações e demonstrações que estou escrevendo depois seriam corretas com a definição que eu tenho na minha cabeça mesmo, mas com a definição que está no papel que eu escrevi lá, não faz sentido nenhum, são completamente erradas. Então isso seria um erro no lado de semântica, onde você tem uma ideia, mas o que você acabou de escrever não corresponde na ideia que você tem na sua cabeça. Todas essas coisas a gente vai praticar, por isso a gente vai fazer a teoria de números elementar, para dar definições, fazer demonstrações, escrever texto, para perceber todos esses possíveis erros. Faz sentido o que estou dizendo? Até com as definições estranhas? Ok. Perguntas? Nenhuma pergunta, quer dizer que estamos entendendo tudo. Ok. Vamos ver. Se eu denotar então, vamos voltar nessa coisa que eu deixei aqui. Se A, então B. Ok. Podemos abreviar essa coisa com esse símbolo aqui. Agora, o que eu estou fazendo é definindo esse símbolo aqui, estou enriquecendo um pouco a minha linguagem com uma coisa nova, não existe isso em português normalmente, mas vai existir no português matemático. E essa coisa, então, é que tipo de coisa? Tudo isso que eu escrevi aqui? Implicação é uma resposta muito correta, querer uma resposta menos correta. Eu quis dizer de longe, se as duas opções são proposição ou objeto, o que seria isso nesse caso? O que ela denota? Uma proposição. Ok. Parêntese. Um lógico que estuda as várias fórmulas e as várias proposições e tudo mais, para ele isso pode acabar sendo um objeto. Um objeto de estudo. Falar, ei, essa coisa, sei lá, ou para um cara que está estudando a linguagem mesmo, essa coisa é um string de tamanho 3, sei lá o que, ok? Mas para a gente essa coisa vai acabar sendo uma proposição. Agora, como a gente viu nos objetos, eles se separam com subtipos inteiros, pessoas, booleanos, sei lá, strings, sei lá o que. As proposições também posso considerar que eles têm vários subtipos de proposições, vamos dizer. E nesse caso faria sentido dar um nome para esse tipo de proposição, seria uma implicação. Seria legal identificar desde o início, e a gente vai fazer isso nessa unidade 0, que não vai ser apenas a primeira aula, obviamente, dar certos nomes e uns certos símbolos para identificar essas coisas, porque faz sentido ter na nossa mente sempre o que acontece, o que eu quero demonstrar e quais são os dados que eu tenho para demonstrar. Eu vou tentar explicar o que significa isso daqui a 2 minutos. Vocês podem imaginar qual seria a definição desse símbolo aqui que eu escrevi? Porque eu acabei de falar, ei, essa coisa aqui eu vou definir, se eu sei o que significa A, eu sei o que significa B, se eu escrever isso,
eu vou definir assim. Agora, eu quero definir o que significaria isso. Não posso usar essa coisa, ele envolve um objeto novo aqui, um símbolo novo, não posso usar isso sem definir. Então, qual seria a definição disso? Melhor definição que eu poderia dar? Somente se. Somente se. Primeiramente, quem falou? Alguém falou? Teu nome? Tiago. Tiago, ok. Segunda vez que eu pergunto teu nome hoje. Vou perguntar mais. Somente se. O que Tiago quis dizer foi A, somente se B, certo? Talvez ele tenha razão ou não. Vai ser uma das perguntas que eu vou fazer daqui a pouco. Nesse caso, ele ia escrever uma coisa aqui em português. Quero enfatizar que é legal, quando defino uma coisa, eu ganho essa própria coisa para dar mais definições. Então, se a gente já definiu isso aqui, faria sentido falar que essa coisa, a definição dela é qual? B, setinha normal, certo? A. E agora meu problema é resolvido, não preciso pensar realmente se Tiago tem razão ou não. Essa coisa eu vou definir assim, e eu reduzi a definição no conhecimento dessa definição que já foi definida para significar isso. Então, no final das contas, essa coisa eu posso falar que se B, então A. Faz sentido? Ok. Muito bem. Eu prometi que ia falar uma coisa em 2 minutos atrás. Alguém lembra qual foi essa coisa aqui? Você somente se. Não. Não lembro. Nem vocês. Nenhuma aqui lembra o que eu falei. Ok. Beleza. Como? Essa? Você falou que os tipos de preposição. Essa seria uma implicação, a gente já falou isso. Tá, podemos esquecer um belo momento, vou voltar nisso. E mais um símbolo extremamente comum aqui seria esse, que a gente leia isso a se é somente se, e a gente tem até uma abreviação, escrevendo assim, B. Esse é emprestado pela abreviação inglesa, que seria if com 2 F's, que seria if and only if. Introduzida pelo matemático Halmos, fez muito sucesso, faz muito sentido usar, ajuda bastante. Qual seria a definição disso? Uma seria seguir na letra abreviação aqui, então seria A, se, somente se, B, mas o que significaria isso? Que a veracidade de uma depende da veracidade da outra. E calma. Não, esqueci teu nome, fale. Derek, ok. Não necessariamente, e essa é uma observação muito boa. Derek falou que a veracidade de uma depende da outra. Não necessariamente, e não obrigatoriamente também. Vamos lá. Eu posso escrever na matemática que o 0 é igual a 1, implica que, sei lá, Thanos sei lá, grego, vamos dizer. Essa afirmação, primeiramente, é uma afirmação. Agora, se é verdade ou não, é outro assunto. Mas alguém poderia falar como assim uma coisa sobre números implica algo sobre a nacionalidade de uma pessoa? E realmente parece muito estranho, e a gente evita escrever esse tipo de coisas, mas em matemática, logicamente falando, isso faz sentido, porque todos esses 3 símbolos que tem aqui, o implica, implicado por e o se, somente se, não necessariamente afirmam que uma coisa realmente depende da outra. O que afirma aqui é que, olha, se essa coisa é verdade, então essa coisa é verdade também. Talvez o A não tenha absolutamente nada a ver com o B. E isso afirma que se o B é verdade, então essa coisa é verdade também, necessariamente. E essa última proposição aqui, que também é uma proposição, é a afirmação que, olha, sobre o A e o B, ou ambas são verdade ou ambas são falsas, mas também não tem nenhuma conexão entre uma e outra, e uma não depende nesse sentido da outra. Faz sentido isso? Para todos? Ok. Vou apagar aqui. Bem. Outro símbolo que vamos usar para formar proposições a partir de outras proposições seria, vou escrever assim, isso é qual afirmação
Qual tipo de coisa seria isso? Que tipo de coisa seria tudo isso? São, sim. Seria uma proposição. E qual a proposição é? Supondo que a e a B são proposições, certo? Isso eu considerei implícito aqui. Essa é a conjunção das duas, como a gente fala, e a afirmação que ambas as afirmações são verdadeiras. Ok? E se eu escrever A ou B, obviamente entendemos o que significa. Que tipo de coisa é isso? Uma proposição também. E o nome dela seria disjunção. E ela... Preciso falar algo aqui porque aqui na português a matemática é bem perto. Aqui começa a ser meio esquisito às vezes porque na linguagem natural, se eu falar A ou B, dependendo do contexto, talvez é meio implícito que não pode ser as duas coisas. Se você está num restaurante e alguém te perguntar, ok, você vai querer, sei lá, talvez você tenha um combo lá que você escolhe certas coisas, você vai querer o A ou o B, você não pode escolher os dois, certo? Mas a matemática, a disjunção, quis dizer que pelo menos um dos dois está certo, é válido. Então, a disjunção matemática é o que a gente fala de disjunção inclusiva, inclusa, talvez. Ok? O contrário seria a exclusiva, que vocês conhecem em programação como XOR, certo? XOR, sei lá como seria para você aqui. Faz sentido? E o A XOR B, para quem programou um pouco com coisas de lógica, seria a afirmação que exatamente um dos dois é verdade. Então, ou o A é verdade e o B é falso, ou o B é verdade e o A é falso. Mas, em matemática, quando a gente usa a palavra ou, sempre a gente permite a possibilidade das duas serem válidas, ok? Acho que por enquanto, pelo menos não quero enriquecer minha linguagem com mais símbolos. Perguntas? Nada, tudo que eu falei faz sentido para todos, ok? Vou dar uma olhada para se eu esqueci alguma coisa. Sim, ok, eu lembrei também agora o que foi aquela coisa que eu queria falar. Em geral, vamos visualizar as nossas demonstrações, que vai ser a coisa que a gente vai precisar fazer mais aqui, como um certo tipo de jogo. O jogo vai ser o seguinte: sempre tem um alvo para matar, ou talvez mais que um alvo, e eu tenho vários dados. E posso pensar, para quem programou em linguagens que tem de programação que tem um REPL, quem não sabe o que é um REPL? Ok, porque ninguém falou, ei, eu não sei o que é um REPL no momento que eu falei REPL. Ok, estou meio brincando. Ok, REPL, a maioria de vocês que não sabem o que é um REPL, eu garanto que já usaram um REPL. REPL é a sigla que quer dizer Read, Evaluate, Print e Loop. Quem daquelas pessoas que afirmaram que não sabem o que é um REPL já usaram um Python, por exemplo? Tem pessoas. Só que quando você começa Python, escreva só Python sem executar um programa, você entra no REPL da Python. E o que esse bichinho faz? Você vai ser desculpa, não sei como é isso. Eu esqueço, como é essa coisa em português? Comprometida? Não. Cumprimentada. Como é? Cumprimentada. Você vai ser cumprimentado, então, por a própria Python com esse simbolozinho aqui, e ela vai ficar esperando para ler tua coisa. A expressão que você vai escrever. Depois de escrever uma expressão, você vai botar Enter, ela vai avaliar, né? Eu não gosto de escrever em português, enfim. Ela vai procurar achar o valor dessa coisa, ela vai imprimir esse valor e ela vai voltar para receber isso. Esse é um REPL. Ok. E nesse REPL você pode ficar brincando, definindo coisas. Não é só Python que tem REPL. Na verdade, a principal linguagem que teria o REPL seria a Lisp, onde a gente usa bastante REPL. Mas, enfim, o que acontece lá é que você tem um certo estado talvez, e você pode mudar esse state, escrevendo aqui várias coisas, x igual 5, sei lá o que, definindo certas funções, e você fica lá jogando e
tendo esse diálogo com o teu sistema. Exatamente a mesma coisa acontece quando você tem uma demonstração, um teorema para demonstrar. O teu REPL seria aquela parte que a gente vai escrever aqui na demonstração. Aqui vai ser minha demonstração, que eu vou ficar escrevendo. Então, a ideia é que cada linha que eu vou escrever vai corresponder a um certo passo até chegar no meu objetivo. E no início, o meu state está dizendo qual é o meu alvo e quais são, sei lá, os meus dados que eu tenho aqui, que eu posso usar para matar o meu alvo. E nesse jogo que a gente joga aqui, cada linha que eu vou escrever, possivelmente uma coisa vai ser alterada no state dessa demonstração. Então, na primeira linha, talvez eu ganhei mais um dado, ou talvez eu mudei pouco meu alvo. Eu vou ficar usando vários sinônimos para alvos. O mais comum seria monstro. Então, a ideia é que quero matar um certo monstro, eu vou ficar tentando atacar esse monstro com vários dados que eu tenho. E além dos dados que eu tenho aqui no próprio state da minha demonstração, eu sei também todos os axiomas ou todos os teoremas que eu já demonstrei antes disso. Isso corresponde na sessão de Python que eu falei. Se eu escrever, sei lá, x igual a 5, nesse momento eu ganhei uma certa coisa, o x, que é igual a 5, mas eu ainda tenho acesso em todas essas coisas lá de Python. Eu tenho acesso na soma, por exemplo. Essas não fariam parte desse tabuleiro que tenho aqui. No início, eu vou ficar demonstrando coisas e atualizando um pouco o que acontece aqui. Porque é meio difícil, talvez, perceber essa dinâmica que tem as demonstrações. A ideia é que vocês vão precisar demonstrar bastante coisas. Seria necessário, talvez, ficar escrevendo em paralelo. Essa parte aqui, eu vou deixar isso claro, não é para aparecer nunca num texto formal. Nas nossas provas escritas aqui em FMC, ninguém vai escrever isso no espaço para demonstrar algo. Isso faz parte do nosso rascunho inicialmente e com experiência vai acabar sendo nem no rascunho, apenas na nossa cabeça. A ideia é apenas entender, no final das contas, toda demonstração vai ser apenas as linhas que você vai escrever lá. Agora, os detalhes que você vai escolher escrever na demonstração correspondem nos comentários que você vai decidir também escrever para um programa quando você programa. Então, certas linhas podem ser apenas servem como comentário só para ajudar a pessoa a entender essas linhas, e certas linhas realmente fazem algo na tua demonstração, e isso quer dizer que altera um pouco o state da tua demonstração. E quando você ganha quando você elimina teu alvo para desaparecer completamente aqui. Eu acho que seria legal, na verdade, discutir um pouco, tirar certas dúvidas, sei lá o quê, mas tenho mais uma coisa, na verdade, para falar sobre definições. Uma história meio engraçada, vocês não precisam rir, mas enfim, aconteceu no primeiro semestre que o meu português era até pior do que era agora aqui, obviamente, no 2016. Aí um aluno usou a palavra tijolo e eu não sabia o que é isso, não é exatamente a palavra mais comum que alguém encontra falando com brasileiros. Eu aprendi português assim, então eu perguntei ao aluno o que significa tijolo e ele sentiu uma coisa meio, talvez, dificuldade, e ele falou: tijolo é tijolo, é. Bem, agora, vocês entendem que para uma pessoa que não sabe o que é tijolo, definir tijolo como tijolo não ajuda exatamente. Inclusive, eu já sabia que tijolo é tijolo, ok? Mas, supondo então que a gente não tem uma outra linguagem como fallback, sei lá, inglês, ou grego, sei lá, se ele soubesse essa palavra, a ideia é você quer definir isso em tal forma que você não vai ficar dando uma definição circular. Em FMC2, a gente vai definir conjunto para ser uma coleção de coisas. E isso é meio... tem um problema parecido, só que não é tão imediato. Porque se eu falar que o conjunto é uma coleção, depois eu vou perguntar o que é uma coleção, ou você vai precisar achar mais um sinônimo, no final das contas você vai acabar não achando mais sinônimos, você vai ter que fazer uma coisa assim. Em um momento você vai perceber que, ok, talvez não consigo definir isso, seria uma... Me lembra? Noção primitiva, certo?
Parece que o problema com a definição de tijolo é que eu usei a própria palavra tijolo na minha definição. Isso é uma impressão errada. E cada vez que a gente define algo com recursão, que vocês já definiram com certeza funções recursivamente na programação, na parte da definição aparece novamente a mesma palavra que estou definindo. Só que a ideia é que se eu seguir essa definição, cada vez, sei lá, o argumento dela, se for função, em um certo sentido vai ficar mais e mais simples, e em um belo momento eu vou ter uma certa saída, depois de várias vezes de ficar aqui, eu vou ter uma certa saída e vou saber qual é a resposta. Então, não é que se uma definição para uma certa palavra como tijolo, apenas o fato que apareceu tijolo na outra parte da definição, não quis dizer que é necessariamente errada, mas falar que tijolo é tijolo, realmente vai criar esse looping. Então, temos uns 5 minutos, pelo menos, para dúvidas. Se não, podemos parar aqui, mas até para agora que eu falei as coisas que queria falar, podemos voltar até para questões burocráticas, não matemáticas, se vocês têm alguma dúvida. Essas coisas estão no site, estão no SIGA, e se vocês perceberem que uma coisa não é claramente escrita, por favor, mandem um e-mail e eu vou tentar esclarecer. Mas principalmente questões matemáticas que seria bom brigar e discutir agora. Obviamente eu vou botar homework desde agora, já tem, como falei, mas vai ter umas certas coisas, inclusive um desafio seria ver se Tiago estava certo sobre o somente se, e se a gente consegue falar, se eu tenho uma coisa dessas, que eu não sei qual, eu posso falar que o A é necessário, ou A é suficiente para o B. O A é necessariamente verdade para o B ser verdade, ou A é suficiente o A ser verdade para o B ser verdade. Esse tipo de coisa seria bom começar a pensar nessas coisas, porque a gente vai ficar usando essas palavras lá. Vou botar essas coisas como homework para hoje, e não sei se eu falei isso, não prometo que eu vou conseguir botar as aulas, as gravações das aulas, mas eu vou tentar e eu acho que vai dar certo. Perguntas? Não? Nada? Ok, até sexta.